que é a questão 943 do Livro dos Espíritos. De onde vem o desgosto da vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Essa é a pergunta que Allan Kardec, debatendo com os espíritos, fez, e a resposta é essa que está aí. Efeito da ociosidade, da falta de fé e, geralmente, da saciedade. Para aqueles que exercem as suas faculdades com fim útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árduo e a vida se escoa mais rapidamente. Suportam as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação quanto mais agem, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que os espera. Bom, é lógico que a espiritualidade, ela que sintetizou a resposta, porque, na verdade, esse conceito é extremamente complexo, como nós vamos ver a seguir. Primeiramente, nós vamos abordar a origem de tudo, segundo a perspectiva espírita. Porque com essa perspectiva nós vamos entender o tão quanto é complexo a nossa estrutura espiritual e a nossa concepção como espíritos. Nessa questão 23 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec então pergunta qual é a origem do espírito. Ele pergunta o que é o espírito. A resposta da espiritualidade é o princípio inteligente do universo. Então nós somos o início de uma inteligência universal e rudimentar. Fomos criados simples, ignorantes e perfectíveis. Simples na nossa estrutura atômico-molecular, ignorantes porque não tínhamos conhecimento, e perfectíveis porque nós somos passíveis de perfeição. Nós somos perfeitos, na verdade, só que nós não estamos perfeitos. E fomos criados, então, assim, no modelo muito difícil de entender, como um princípio inteligente, que estagia nos reinos inferiores da criação, no mineral, no vegetal, no animal, até que possamos adentrar finalmente no reino nominal. E esse conceito não é um conceito espírita. Outras filosofias também têm esse conceito. Hermes Trismegisto, que era um pensador egípcio, já o dizia: a pedra se transforma em planta, a planta se transforma em animal, o animal em homem e o homem em anjo. Nesse mesmo diapasão, Leon Denis, que é chamado de apóstolo do Espiritismo, dizia: o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, se agita no animal e de si desperta no hominal. Então esse princípio inteligente, criado por Deus, simples, ignorante e perfectível, estagia bilhões e bilhões de anos nos reinos inferiores da criação, até que possamos nos aportar no reino hominal. Agora, dotados de inteligência contínua, de consciência plena e de livre-arbítrio, estruturado com todas as potencialidades que esse princípio inteligente adquiriu ao longo desses milhões e milhões de anos, nesses reinos inferiores da criação. Chegando no reino hominal, o espírito se torna sujeito em relação ao objeto, e ele então desenvolve a sua consciência e nasce o senso da moral. E assim, de encarnação em encarnação, ele vai se educando, se espiritualizando e se potencializando. André Luiz, certa vez, afirmou que esse princípio inteligente gastou, desde os primeiros vírus e protoplasma da Terra, aproximadamente 15 bilhões de séculos para começar a emitir ondas de pensamento contínuo. E a partir de então, esse princípio inteligente, já agora na fase hominal, começa as suas experiências como espírito primitivo, em mundos primitivos, como a Terra já o foi em tempos passados. E de encarnação em encarnação,
ele vai se desenvolvendo, até chegar a uma condição mediana, que é aquela que a maioria de nós estamos hoje. Então imagine vocês, há quantos bilhões de anos nós, os princípios inteligentes do universo, não estamos estagiando nesses reinos. E no reino nominal, nós vamos construindo as nossas relações, relações familiares, relações sociais, desenvolvendo o nosso intelecto e principalmente desenvolvendo o senso da moral. Então todos nós aqui temos uma longa história percorrida. E quando a gente trata desse tema desgosto da vida, é muito complexo nesse sentido, entendendo que cada um aqui tem uma história complexa, vivida de dramas, vivida de aprendizados muitas vezes dolorosos, mas vivido também de muitas conquistas e de muitas vitórias e de muitos aprendizados. Então, por isso que eu achei importante que nós fizéssemos essa viagem no tempo para começar a adentrarmos na proposta do estudo da noite. Origem dos desgostos. Como vocês viram lá, aquilo que Allan Kardec perguntou à espiritualidade, eles disseram, entre outras coisas, que a ociosidade, a saciedade, a falta de fé do homem desperta esse desgosto pela vida. Mas, obviamente, que é muito mais complexo. A gente pontuou aqui algumas questões que eu acho que são importantes e que contribuem para que esse desgosto possa, uma vez ou outra, fazer parte da nossa vida numa encarnação ou outra encarnação. São muitas variantes que podem causar desgostos da vida. E esses desgostos é importante salientar que eles podem ser sazonais. É muito comum a gente estar em bons dias e maus dias, mas é muito comum também a gente estar num período de vida em profunda melancolia e em profundo desgostos. Então nós pontuamos alguns aspectos que vamos trabalhar com vocês. O aspecto kármico, o aspecto obsessivo, o aspecto da educação, do materialismo, do ateísmo, do individualismo, das perdas de entes queridos, das decepções amorosas e familiares, da ociosidade, do egoísmo e do orgulho. Então, reparem vocês que são várias questões que podem contribuir para o desgosto da vida. Ou pode ser uma combinação de várias delas. Então, são muitas variantes que podem levar uma pessoa a um processo de depressão, a um processo de tristeza profunda, a um processo de melancolia, a um processo de suicídio. Então, é muito simples a gente julgar e dizer que isso a pessoa está deprimida por causa disso ou daquilo. Não é, porque a vida é complexa. Então, vejam bem vocês, quanta coisa a gente pode trabalhar nesse sentido e quantos fundamentos podem contribuir também. A origem kármica. Somos herdeiros de nós mesmos. A origem kármica é aquilo que eu acabei de abordar recentemente com vocês, quando a gente falou sobre o princípio inteligente. Eu acredito que seja aquilo que é mais importante ou mais fundamental num processo de melancolia, de desgosto. Por quê? Porque nós temos uma trajetória, infelizmente, uma trajetória de muitos crimes, todos nós aqui. E essa fala não é minha, não, essa fala é do Emmanuel. Ele diz que o nosso passado está ensopado de sangue, mas o nosso futuro é um horizonte resplandecente. Então, se nós somos princípios inteligentes, viajantes do tempo e do espaço, pegando como apenas referência a história pregressa da humanidade, vamos pegar aqui de 30 mil anos para cá, a nossa história, e todos nós tivemos em momentos e outros, encarnado em determinadas regiões, em determinados povos. A história desses povos é marcada por muita violência, por muito sangue, por muita guerra. No passado, as questões eram resolvidas na base da força e na base da ignorância. Ainda o é, mas com menos intensidade como antes. Aí eu pergunto para vocês,
onde nós estávamos nesses momentos? Será que nós fomos sempre vítimas? Será que nunca tivemos do lado inverso? Tivemos sim. Muitas vezes fomos vítimas, muitas vezes fomos algozes. Então, todo esse passado, toda essa experiência do passado, faz parte da nossa estrutura emocional, da nossa personalidade. Está tudo depositado no nosso inconsciente, que se manifesta no nosso presente. Então, a nossa personalidade, ela é marcada e ela é formada não pela experiência apenas da vida atual, mas de todas as nossas experiências do passado. Experiências essas, como eu já disse, muitas delas marcadas em momentos de tragédias e de crimes. Então, às vezes, do nada, bate uma tristeza, uma melancolia, e a gente fica pensando de onde que isso veio. Muitas vezes a gente vê pessoas, até mesmo familiares, pessoas que são naturalmente tristes, né? Carrancudas, pessoas difíceis de lidar. Mas por quê? Porque a nossa personalidade é a resultante de todo esse processo kármico que se manifesta nas nossas relações. Então, muitas vezes, esses desgostos, talvez na grande maioria das vezes, são trazidos como herança psicológica desse passado de sombras que dormita em cada um de nós que aqui está, inclusive em mim também. Os rompantes que nós temos, às vezes, de violência, de ignorância, as melancolias, as depressões, as tristezas, muitas delas têm origem nesse histórico kármico que está a se manifestar no nosso dia a dia. Outro ponto que também contribui muito nesse sentido de nos trazer esses desgostos da vida, essas frustrações, essas decepções, é um fenômeno chamado obsessão espiritual. Eu creio que para a maioria que está aqui, né, isso aqui é um fato muito conhecido, mas as pessoas que não são espíritas ou que estão ouvindo essa palestra que é pública e não conhecem esse fator espiritual, obsessão espiritual, ele é muito mais comum que nós imaginamos. A todo momento nós estamos sob a influência dos espíritos, sejam dos bons, sejam dos maus. Evidentemente, quem faz essa sintonia somos nós, através dos nossos pensamentos e das nossas atitudes, principalmente. Mas a obsessão espiritual, ela é caracterizada fundamentalmente por uma ação menos digna de um espírito sobre o outro, encarnado ou desencarnado. Vocês nunca vão ouvir dizer que um bom espírito obsediou quem quer que seja. O bom espírito não obsedia, ele assiste, ele intui, ele ajuda. Então, quando nós dizemos a palavra obsessão, naturalmente nós estamos dizendo aquilo que o Allan Kardec disse. A influência que maus espíritos podem exercer sobre outros espíritos, estejam eles encarnados ou estejam eles desencarnados. Lembrando ainda uma frase do Emmanuel que diz que a obsessão é o equilíbrio das forças inferiores que se retratam. Das forças inferiores. Então, a obsessão pode levar aos desgostos da vida? O que vocês acham? Sim ou não, gente? Naturalmente que sim, porque nós estamos suscetíveis das influências deles. Então, se por acaso eu não estou bem, não estou passando um período legal de algumas coisas que me aconteceram, naturalmente eu entro em sintonia com espíritos afins que estejam em situação de sofrimento ou de dor e que se comprazem também com a nossa dor. E aí eu começo a espelhar os sentimentos deles nos meus atos. Então, muitas vezes, esses sentimentos que nos assaltam, eles têm como origem um ou mais maus espíritos que podem estar nos obsediando. Mas cabe a mim, cabe a nós, evidentemente, entrar ou não
na faixa de sintonia com esses espíritos. Então é muito comum, principalmente quem trabalha na mediunidade ostensiva. Os médiuns ostensivos, eles normalmente passam por situações de tristezas, de melancolias, pouco antes das reuniões mediúnicas. Porque muitas vezes os espíritos que vão ser atendidos naquelas reuniões transmitem a eles os sentimentos que eles estão sentindo. Porque existe um canal de comunicação mediúnica muito intenso entre as entidades e esses médiuns. Tirando esses médiuns, uma outra vertente, porque todos nós temos mediunidade, quando um mau espírito está a nos obsediar, nós muitas vezes refletimos os sentimentos e os pensamentos desses maus espíritos. E um espírito suicida, por exemplo, que porventura esteja nos influenciando e nos obsediando, vão refletir em nós os mesmos sentimentos, nós vamos replicar os mesmos sentimentos que eventualmente eles estejam sentindo. Então é um fator que contribui nesse sentido negativo. Outro fator também muito importante na questão da origem dos desgostos é a educação. Educação é a formação dos caracteres, segundo Allan Kardec. E quando a gente fala em educação, a gente imagina que sempre a gente está falando de coisas boas. Não. Infelizmente existem a boa educação e a má educação. E quem faz a educação? A sociedade, a escola, principalmente a família. Então, um espírito encarnado que traz muitas vezes sinais de rebeldia, ele muitas vezes ele pode ser melhorado pela família e pelo ambiente externo que ele está encarnado, como pode piorar também por este fator. Segundo nos dizem, até os 7 anos de idade é o momento em que os espíritos formatam seus caracteres de personalidade, nessa encarnação, associados, como eu disse, à herança que eles trazem, que nós trazemos das vidas passadas. Então a educação é fundamental para que o espírito se eduque. Eu vou dar um exemplo para vocês como que a educação pode influenciar negativamente na vida de uma pessoa. Eu tinha um cliente na cidade de Barbacena, eu sou da área comercial, e era uma pessoa extremamente melancólica. Sempre que você chegava lá, você via que pelo semblante era uma pessoa que vivia de uma forma muito triste. Um dia eu cheguei no estabelecimento comercial dele e percebi que tinha alguma coisa diferente no ar. E ele não estava lá. Conversando com os funcionários, eles me disseram que ele tinha morrido, que ele tinha se suicidado. Quando então adentrou a esposa dele, e eu então me dirigi a ela para poder dar os meus sentimentos, e ela perguntou assim para mim: você é espírita, né? Você me disse uma vez. Sim, eu sou. Você podia me dar um minuto do seu tempo para conversar comigo? Perfeitamente. E aí então eu fui conversar com ela. E ela foi me falar sobre o acontecido. E veio dizer uma coisa interessante, ela veio relatar a vida dessa pessoa quando criança. Ele morava na roça, o pai era um sujeito extremamente bruto, extremamente ignorante, e educava os seus filhos na base da violência, na vara de marmelo. E tudo que eles faziam de errado, as crianças, eles eram castigados. E esse menino viveu assim. Apanhava na vara de marmelo e se banhava na água do sal grosso. Quando ele se tornou adolescente, ele deixou a família e se mudou de lá. E teve uma vida extremamente revoltada, um sujeito extremamente angustiado, extremamente revoltado, extremamente desgostoso da vida. Até que chegou um ponto que ele cometeu um suicídio. Então a educação, ela pode, sim, de uma forma muito intensa, influenciar na nossa personalidade, influenciar nas nossas ansiedades, nos nossos sentimentos, positivamente
quando a gente é recebido pelos pais com muito carinho, com muito amor, com muito afeto, mas com muita disciplina. E negativamente, como no caso que eu acabei de abordar, quando um espírito é recebido com extrema ignorância e com extremo descuidados pelos pais. Então a educação, ela é um fator que influencia muito. Outro fator também que influencia muito nos desgostos da vida é o materialismo e o ateísmo. Allan Kardec afirmou que um dos maiores desafios do espiritismo é combater o materialismo. É importante nós dizermos aqui o que é esse materialismo. Essa corrente de pensamento foi muito forte no século XIX, na época da codificação espírita. Houve um rompimento entre a religião e a ciência, porque a religião se dogmatizara e a ciência faz uma separação da religião que foi muito importante. Mas, como a religião dogmática criou, alguns desastres, como, por exemplo, a Inquisição, de um lado oposto surgiu a corrente materialista. E a corrente materialista ela se tornou muito forte, principalmente entre os homens de conhecimento. E ela negava, ainda muito nessa época, qualquer coisa que estivesse fora do campo da matéria. Para essa corrente materialista, que fez muitos adeptos na Europa, na época, ainda faz até hoje, não existe nada além do campo material. Não existe Deus, não existe alma, não existe espiritualidade, não existe o além. Tudo está inserido no campo material. O ser vive do berço ao túmulo. E essa corrente tomou muito corpo, ao ponto de nascer outras variantes dela, como, por exemplo, a teoria de Karl Marx, a dialética materialista, que parte do pressuposto que tudo advém da matéria. Existia um pensador alemão chamado Hegel, que dizia que o seu sentido da dialética nascia no campo das ideias. Tese, antítese e síntese. Baseado nesse pensamento, Karl Marx também desenvolveu essa teoria, mas dizendo que tudo vem não do campo das ideias, mas do campo da matéria. A matéria precede todo o pensamento. E essa corrente se tornou uma corrente muito forte. E que fez muitos adeptos. Então, Allan Kardec dizia que o materialismo era um dos maiores desafios do espiritismo é combater o materialismo nesse sentido, na negação da espiritualidade. Por quê? Porque o materialismo, do ponto de vista prático, ele trouxe muita desordem social. As pessoas perderam o norte, perderam uma perspectiva espiritual. Então, nas primeiras decepções que as pessoas têm, se elas creem que não existe nada além desse campo da matéria, ou elas se matam, ou elas vivem uma vida de puro individualismo. Então, o materialismo tem uma forte relação com a corrente ateísta. O prefixo A quer dizer não, tel, Deus. Não a Deus, a negação de Deus, e as duas correntes elas se confundem em algum momento. É bom salientar que tem o outro vertente do materialismo, que é aquela que está na questão do consumismo. O fulano é materialista, fulano é consumista. Não é nesse aspecto que a gente está discutindo, não. O que também não é muito bom. Mas seria uma hipocrisia a gente dizer que nós não somos materialistas, porque somos. Somos espíritos encarnados na matéria, e a matéria precisa, sim, sobreviver. Ela precisa se alimentar, ela precisa se vestir, se locomover. Agora, os excessos do consumismo, evidentemente, também causam problemas. Mas o materialismo aqui que a gente está discutindo é no sentido da negação completa de Deus ou qualquer coisa que seja do sentido espiritual. Isso, sem dúvida nenhuma, contribuiu e contribui ainda para essa questão dos desgostos da vida. A ociosidade. Aqui está o Homer Simpson, um personagem muito conhecido. A ociosidade também contribui muito nessa questão
dos desgostos. Porque, obviamente, a pessoa ociosa é aquela velha máxima, né? Que mente, como é que é? A mente é oficina do diabo. Mente ociosa é oficina do diabo. E é a grande verdade. A pessoa ociosa, ela perde qualquer sentido mais profundo na sua vida. Ela perde qualquer incentivo maior na sua vida. Então, a ociosidade, a preguiça, ela tem esse também, contribui nesse sentido. Outra questão que nós levantamos, estamos abordando, é o individualismo que gera também o egoísmo. Allan Kardec já dizia que o egoísmo é a grande chaga, maior entrave para todas as realizações humanas. Então, o individualismo e o egoísmo, eles estão correlatos, né? Tem uma origem kármica também envolvida aqui. Por quê? No momento em que nós transitávamos nesse reino inferior, principalmente no reino animal, como princípios inteligentes, e trazemos essa herança no nosso inconsciente, o instinto de preservação, ele fala e falou muito alto em todos nós. E nós ainda trazemos rudimentos desses instintos nos nossos comportamentos. Então, isso gera um individualismo. Em algum momento, ele foi muito importante. Porque quando a gente se separa das malhas do rebanho, aquela passagem lá mitológica, né, que diz do Narciso, quando o Narciso olha no espelho d'água e ele se acha bonito, da onde nasceu o termo narcisista, representa, na verdade, no momento em que o homem assume a sua individualidade. Quando ele se desprende das malhas do rebanho e olha para dentro de si mesmo como um ser individual. Então, em um certo momento, isso foi muito importante. Nós somos seres individuais que vivemos e progredimos em coletividades sociais. Mas esse sentido de individualidade, ele é importante. Só que quando ele é exacerbado, ele torna um efeito contrário, que é o nascimento do orgulho e o nascimento do egoísmo. Então, esse individualismo e esse egoísmo, ele traz dificuldades no campo relacional e ele contribui de uma forma ou de outra para as decepções que o ser humano tem. Porque quando ele percebe, ele está sozinho. Quando ele percebe, ele se frustra porque ele não conseguiu construir uma relação familiar ou uma relação social. E muitas vezes ele se deprime por causa disso. Aqui embaixo a gente colocou uma outra questão que a gente tem percebido na sociedade brasileira, não só brasileira, mas mundial, este incentivo ao individualismo, ao materialismo. Essas são correntes de vertentes sociológicas progressistas que combatem deliberadamente a família e combatem a religião. E isso contribui para o individualismo. E isso contribui para os desgostos da vida. Essa corrente progressista tem como base ideológica também o marxismo dogmático e dialético, né? E ele entende que tem dois pilares a serem combatidos: a família e a religião. Porque, segundo esses pensadores, são replicadores do status quo, ou seja, da sociedade burguesa capitalista. Só que eles esquecem de um detalhe. Antes de existir o capitalismo, né, que nasceu com a Revolução Industrial, já existia a família e já existia a religião. Então, bem ou mal, a família e a religião são as bases da estrutura social. Não existe nenhuma família perfeita. Nenhuma. Nem a de vocês, nem a minha. Mas pior do que uma família imperfeita é não ter família. Porque quando a pessoa está doente, ou está em depressão, está sozinha, quem socorre é a família. Então, bem ou mal, por mais desestruturada que seja a família que vivemos, é muito melhor tê-la do que não tê-la. Por pior que seja a religião que nós defendemos ou seguimos, é melhor ter uma religião do que não ter uma religião.
por mais dogmática que ela seja. Porque as religiões são tentativas do homem construiu para encontrar com o divino, para encontrar com Deus. São estradas que nos levam ao mesmo objetivo, que é a divindade. Tem estradas mais tortuosas, caminhos difíceis, mas tem estradas mais lineares e mais objetivas, como é, por exemplo, o Espiritismo. Mas é melhor ter essas estradas do que não ter estrada nenhuma. Então, hoje, infelizmente, a gente percebe, né, no cotidiano, muitas vezes passa de forma desapercebida a tentativa desses pensadores, desses sociólogos, em combater essas duas bases de uma sociedade. Ainda ontem, uma vizinha minha, que é professora, me entregou um livro. Esse livro foi distribuído pelo MEC o ano passado. E ele foi retirado das escolas públicas de Divinópolis pela Secretaria Municipal de Educação. Entre as historinhas que contavam para crianças do ensino fundamental, uma das historinhas dizia que o pai apaixonou-se pela filha e casou-se com a filha. E a mãe foi embora e deixou ele casado com o pai. Uma historinha contada para crianças de 8, 10 anos de idade. Qual a ideia que se desenvolve na cabeça de uma criança dessa? Que a família não tem sustentação. E isso está acontecendo no nosso cotidiano, sem que nós percebamos. O orgulho, eu já falei. O orgulho é uma maior chaga da humanidade. E o egoísmo. O orgulho advém desse momento que eu falei com vocês. Nas nossas experiências, nós trazemos esse individualismo. Em algum momento, ele é importante, mas a exacerbação deste orgulho, evidentemente, não é positivo para a construção de um ser minimamente ético e minimamente desenvolvido espiritualmente. E muitas das experiências que nós tivemos no passado. Muitos de nós aqui já teve experiências com poder. Muitos de nós, ou ainda podemos ter. E quando eu digo poder, são vários matizes do poder. Poder político, poder sexual, poder financeiro, uma série de coisas. Muitos de nós aqui já tivemos, se não tivemos, vamos ter, ao longo da nossa trajetória. Só que em alguns momentos nós falimos. Em alguns momentos nós trazemos ainda esses conceitos intrínsecos e achamos que nós somos melhores do que os outros ainda. Mas, na verdade, nós não somos, né? Então, o orgulho, quando cai a ficha, a gente entende o tanto que ele contribui nesse sentido de nos trazer esses desgostos. A perda de entes queridos também traz decepções e desgosto da vida. E traz muito. Mas é natural que seja assim. Porque quando a gente ama uma pessoa que está ao nosso lado, seja um filho, seja uma esposa, seja um pai, uma mãe, é natural que a gente fique desgostoso. É natural que a gente, às vezes, fique revoltado. Isso faz parte. Agora, o que não faz parte é você cultuar esse desgosto e deixar que isso se transforme, por exemplo, numa doença. Normalmente, quando a gente perde um ente querido, a gente parte por essas 5 fases aí, que é de um conhecido estudo de uma psicóloga americana chamada Elizabeth Kubler-Ross, e ela diz, e a partir das suas observações, que normalmente a gente passa por esses períodos. Negação, raiva, barganha, a gente barganha com Deus, depressão e, finalmente, a aceitação. E tem o luto. O luto é aquele momento natural que a gente precisa para entender essa perda. Não é aquele luto de 40 dias, de ficar vestindo de preto, de ficar trancado dentro de casa. Não é nesse sentido, não. O luto, ele corresponde a cada um de nós. Cada um tem o seu período. Depende do sentimento que eu tenho por aquela pessoa, da relação que eu tenho para ela, como eu lido com a questão da morte, como eu vejo a morte, uma série de coisas. Então, esse período de luto, ele é importante, sim. A gente deve vivenciá-lo. O que a gente não deve é perpetuá-lo.
Então, durante esse período do luto, normalmente, a gente fica desgostoso, a gente fica frustrado, a gente fica triste. Bom, a gente trabalhou ali alguns aspectos, né, alguns matizes da origem do desgosto. Agora, como que pode se manifestar esse desgosto? De diversas maneiras. O desgosto pela vida, que tem todas aquelas variantes que nós já discutimos, pode se manifestar através de uma depressão, de um isolamento, de doenças diversas, de revoltas, de suicídio. Então, o desgosto naturalmente vai causar uma manifestação. Depende da intensidade dele e depende da origem dele também. Aqui nós vamos trazer alguns conceitos bem sintéticos. A depressão. A depressão, ela é a somatização desses desgostos, com todas aquelas origens que a gente trabalhou, todas aquelas variantes, umas mais, umas menos, mas através daquelas variantes desencadeia nesse momento aqui. Tem um psiquiatra chamado Dr. Roberto Lúcio, talvez já tenha até vindo aqui em Nova Serrana. Ele tem um livro que se chama Depressões, Suas Causas e Suas Terapêuticas. E ele diz o seguinte: a origem das depressões são várias, mas toda pessoa em depressão está indubitavelmente num processo obsessivo. Todos. Por quê? A pessoa, quando está em depressão, o próprio nome já diz, né? Ela tem uma depressão vibracional. Ela está numa sintonia baixa. Por tristeza, por melancolia, por revolta, seja lá o que for. Estando numa baixa vibração, naturalmente ela está suscetível à ação dos maus espíritos. Então a depressão, ela é sintoma claro desses desgostos, dessas decepções. E os tratamentos são vários, né? Mas, enfim, a causa está lá atrás, que nós já conversamos. Doenças diversas. Muitas das doenças são de origem desses desgostos da vida. Muitas. Principalmente doenças de natureza emocional. Lúpus, câncer, outros tipos de doenças correlacionadas. Por quê? Porque uma vez em desgosto, uma vez em tristeza, uma vez em depressão, isso é absorvido pelo espírito. E como diz o Emmanuel, as doenças são como furuncos, que vão purgar as expressões da nossa alma. Mais cedo ou mais tarde, isso vai ter que sair da gente. Então, o melhor é a gente elaborar situações adversas da vida antes que isso somatize e antes que isso se transforme numa doença grave. Porque toda vez que nós absorvemos mágoas, rancores, invejas, coisas mal resolvidas nos nossos relacionamentos familiares, nos relacionamentos pessoais, de uma maneira ou de outra, isso vai refletir no meu corpo físico. Porque meu corpo físico nada mais é do que a duplicata do meu corpo espiritual, que é mantido pelo poder diretriz da minha mente. Uma mente que está doente, uma mente que está em desgosto, uma mente que está melancólica, ela naturalmente desestrutura todo esse complexo do qual nós nos manifestamos. Perispírito e corpo físico. E aí vai acontecer naturalmente. E cada tipo de doença tem correlacionada uma origem emocional. Então, a doença, para ser evitada, evidentemente, tem que evitar lá aquelas causas que nós trabalhamos. Temos também as revoltas, os isolamentos, a irritabilidade. Pessoas que, desgostosas da vida, normalmente são pessoas revoltadas, carrancudas, difíceis de lidar. O isolamento não contribui em sentido positivo nenhum, porque ninguém consegue viver sozinho. Nenhum homem é uma ilha, né? Já dizia aí um pensador, e é grande verdade. E a irritabilidade,
aquelas pessoas que só de chegar perto nos causam náuseas, né? Pessoas que estão permanentemente irritadas. E talvez um dos fatores mais agravantes dos desgostos da vida é, evidentemente, o suicídio. O suicídio ele tem dois matizes principais, que é o suicídio consciente e o suicídio inconsciente. E o suicídio, naturalmente, ele vem dessa decepção que o espírito tem da sua própria vida, das suas próprias relações. O consciente é aquele suicida deliberado. É aquele que chegou à conclusão que não vale a pena mais viver. E ele vai planejar o seu suicídio, a sua morte. O inconsciente é o mais comum. São aquelas pessoas que, nutrindo esses desgostos, essas mágoas, essas decepções, vão, como eu já disse, somatizar essas doenças. Elas podem se manifestar como não podem se manifestar. Mas, aos poucos, elas vão nos matando. Então, muitas pessoas que fizeram um projeto reencarnatório poderiam viver até 80 anos facilmente, desencarna com 50, com 60, com um problema cardíaco, um problema gástrico, seja lá qual tipo de problema for. Por quê? Porque ela se matou de uma forma inconsciente. Se matou pelas mágoas, pelas revoltas, pela inveja, pelo isolamento, pela irritabilidade, de qualquer maneira. E o suicídio deliberado é aquela pessoa que, infelizmente, chegou à conclusão que a vida dela não tem mais sentido, que não vale a pena viver. Bom, as consequências serão naturais. Serão naturais, mas não serão permanentes. O suicida, obviamente, ele vai sofrer, e há de sofrer, como é natural. É a lei de causa e efeito. Mas ele não está entregue à própria sorte. Existe todo um amparo da espiritualidade, existe todo um processo para tentar ajudar e resgatar esses espíritos, inclusive as chamadas reencarnações compulsórias, que são aquelas reencarnações promovidas pela espiritualidade para atender, dentre outros, espíritos suicidas. Só que, muito naturalmente, esses suicidas vão trazer reflexos desses momentos de insensatez na encarnação atual ou na encarnação posterior. Se ele, por exemplo, atirou com uma arma de fogo um projétil na sua cabeça, muito provavelmente vai trazer uma consequência como uma doença mental, por exemplo, ou um problema cardíaco, ou um problema na laringe, na garganta, ou por assim vai. Pois bem, só que a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso sobre a questão do suicida, porque é o seguinte, muito provavelmente, todos nós aqui já fomos um suicida. Se não fomos, poderemos ainda ser. Porque nessa trajetória que eu pintei para vocês, desse princípio inteligente que há milhões e milhões de anos vem viajando ao longo do tempo, nós temos um número infinito de reencarnações. E muito provavelmente nós já nos deparamos com um momento de desespero, com um momento de desgosto, de decepções. E muito provavelmente nós já fizemos uso desse recurso, que foi suicídio. E muito provavelmente nós aprendemos com ele através da dor e do sofrimento. Por isso que o Espiritismo tem um olhar de compaixão pelo suicida. No passado, a religião tradicional do qual nós somos herdeiros, né, e que nós muito respeitamos, enterravam suicidas em lugares separados. E eles não eram dignos nem de preces. Na visão espírita é o contrário. São os que mais precisam de preces e os que mais precisam de compaixão. Bom, nós dissemos nessa linha de pensamento, nós apontamos a origem dos desgostos, como eles se manifestam e, evidentemente, que a gente vai apontar algumas terapêuticas, né, algumas curas. O que fazer para curar, então, os desgostos da vida? O primeiro tópico que nós abordamos ali é a dor.
né? Mas não a dor no sentido punitivo, a dor no sentido regenerativo, no sentido do aprendizado. Como dizia Leon Denis, dor, amiga dor, que me leva o caminho da evolução. Porque na concepção espírita, a gente não vê a lei divina, ou até mesmo Deus, como alguém punitivo. A gente vê um pai amoroso, que ele quer que os seus filhos aprendam, mesmo que seja através da dor. Então a dor tem uma outra percepção na visão espírita, a percepção da reeducação do espírito, mesmo que seja através do sofrimento do espírito. A socialização e o trabalho, a fé e a humildade, a crença em Deus, a imortalidade, as religiões, a reencarnação e a evangelização. A socialização e o trabalho. Como eu disse lá na questão do individualismo, nenhum homem evolui sozinho. Nós só evoluímos em coletividades. Aquela ideia de que a pessoa quer se separar do mundo para se espiritualizar, são só naqueles monges budistas que a gente vê na televisão, né? Porque já está no outro estágio de espiritualidade. Nós precisamos das relações do dia a dia. E só vamos evoluir no contato com o outro. E quanto mais difícil é o outro, melhor é a nossa oportunidade de transformação e de evolução. Por isso vivemos em coletividades. Por isso encarnamos numa família. Para o quê? Relacionar, para parar as arestas. Então, esse é a ideia da socialização. E o trabalho. O homem só progride através do trabalho. Está no livro 3 do livro, o livro dos Espíritos, a lei do trabalho. E quando eu digo trabalho, não é o trabalho só remunerado, financeiro, não. Qualquer ação no bem é considerado trabalho. O homem só evolui no trabalho. O que nós estamos fazendo aqui agora é trabalhando a nossa espiritualidade. Então, tudo aquilo que se propõe a fazer no bem é trabalho. E o homem só evolui através do trabalho. O trabalho, seja dentro de casa, o trabalho nas empresas, seja onde for. Porque o trabalho movimenta o intelecto e movimenta também o senso da moral. A fé e a humildade. Quando a gente fala de fé, a gente está falando no Espiritismo, não daquela fé conhecida, que nós respeitamos, a fé dogmática. A gente está falando da fé raciocinada. Allan Kardec dizia, não há fé inabalável, senão aquela que possa enfrentar frente a frente a razão. Então a fé raciocinada é aquela onde o homem cria uma estrutura de pensamento e passa a crer de uma forma racional em certos conhecimentos e certos conceitos. Por exemplo, a existência de Deus, da imortalidade do espírito, da reencarnação, do bem como proposta de evolução. Então, a partir do momento que a gente vai, de uma forma, através do trabalho, trazendo para dentro de nós essa ideia, nós vamos construindo essa fé que remove montanhas, porque você passa verdadeiramente a acreditar naqueles propósitos. É nesse sentido. E a humildade é antagônico, né, ao orgulho. Agora, a humildade não é aquela questão de você se renunciar pelo outro, renunciar a você mesmo. A humildade é no exercício do dia a dia de respeitar para ser respeitado, de ter uma consciência plena dos seus atos e das suas atitudes. E a reencarnação? A reencarnação, ela é fundamental para que a gente entenda essa questão dos desgostos da vida e consiga elaborar essa questão. Lembrando que a reencarnação não é a invenção do Espiritismo. É uma lei da natureza. Existem correntes filosóficas, correntes religiosas que acreditam na reencarnação. Então, a reencarnação é a síntese
da misericórdia de Deus. Então, se hoje a gente está desgostoso da vida, por um daqueles fatores que a gente abordou no caminho, a reencarnação é a oportunidade que o espírito tem de se reestruturar, de se refazer. Porque a gente tem que olhar para a vida não apenas como um retrato único. Entender que essa vida que vivemos agora, ela é única, no sentido das nossas relações, no sentido de tudo que está à nossa volta. Mas ela não é mais do que apenas um retrato num filme infinito, que é a nossa própria existência. É como você estivesse lendo um livro, onde cada página é uma existência. E esse livro, ele é infinito, ele é interminável. E cada página, a lógica vai sobrepor a outra, vai conectar-se à outra. Então, se hoje a pessoa é desgostosa, é carrancuda, é irritante, com o passar do tempo ela deixará de ser. Por quê? Porque a reencarnação é essa lei divina que faz com que nós vamos evoluindo, queiramos ou não. Então ela é a síntese da misericórdia de Deus para com todos nós. Então quando Emmanuel diz que nosso passado está ensopado de sangue, e acredito que ele esteja correto, o nosso futuro é um horizonte resplandecente. E aos poucos nós vamos nos desgarrando desses erros e desses desgostos. Aqui é a lápide de Benjamin Franklin, né? Aqui está no inglês, aqui está a tradução. Benjamin Franklin foi um inventor, né? Um homem muito culto. E no epitáfio dele está escrito assim: aqui repousa, entregue aos vermes, o corpo de Benjamin Franklin, inventor. Como a capa de um velho livro cujas folhas foram arrancadas e cujo título e duração se apagaram. Mas nem por isso a obra ficará perdida, pois, como creio, reaparecerá em nova e melhor edição, revista e corrigida pelo próprio autor. Olha como é que Benjamin Franklin foi tão feliz, né? Nessa frase que está lá na sua lápide. Diz ele que nós vamos revistar e corrigir o livro da nossa vida de acordo com as nossas existências. Nós somos o autor da nossa própria história. E, finalmente, este homem aqui, né, que eu acho que é o grande diferencial das nossas vidas e o grande diferencial da humanidade é Jesus Cristo. Apesar de todas as vertentes dogmáticas, né, e apesar de todos os desvirtuamentos da essência do seu ensino, a essência de Jesus permanece viva nos nossos corações e na nossa sociedade. Este homem fez o grande diferencial na humanidade. Nosso tempo cronológico é marcado antes e depois de Jesus. Mas o tempo espiritual, que é o mais importante, também é marcado por ele. Porque quando Jesus encarna no planeta, ele faz a transição e o começo da transição planetária do planeta. Se hoje nós achamos que o mundo está mal, que a sociedade está doente, ela já foi muito mais doente. E aos poucos a sociedade, a humanidade vai se regenerando, graças à assistência e à tutela deste homem, desse espírito iluminado. Então, quando Jesus encarna, começa uma nova etapa na existência da humanidade. O novo tempo se inicia, a transição planetária de um mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração começou há 2000 anos atrás. E quando Jesus dizia que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por ele, ele não está errado. Ele não teve aqui um rompante de orgulho, de prepotência, não. É porque é a verdade mesmo. Ninguém vai a Deus se não for através de Jesus. Mas em que sentido?
através dos ensinamentos que ele trouxe. Aí alguém pode dizer, mas as pessoas que estão no Oriente, que não são cristãos, que são hinduístas, que são budistas, ou que são inclusive ateístas, eles também são assistidos. Por quê? Porque todos aqueles que vieram em nome dele trouxeram na essência o mesmo ensinamento. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus. E o segundo, o próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e todos os profetas que eu enviei. Então todos aqueles renovadores da higienização mental e espiritual foram enviados por Jesus. Buda, Krishna, ou seja lá, em qualquer religião. Então eles vieram no seu tempo e no seu espaço, dentro da sociedade em que viveram, promover a renovação espiritual, do qual Jesus é o porta-voz divino. Então, quando ele diz que é o caminho, a verdade e a vida, é nesse sentido, porque o caminho é esse que ele ensinou, que é o caminho da prática do bem. Se nós quisermos plantar milho com qualidade, nós vamos perguntar para quem? Para um agricultor experiente. E se a gente seguir o que ele ensinar, nós vamos colher milho de qualidade. Se eu quiser construir uma casa segura e boa, pergunta a quem conhece, que é um engenheiro, que é um construtor, que é uma arquiteta. Se eu quero deixar os meus desgostos de lado, as minhas frustrações, eu devo seguir a quem conhece, porque Jesus conhece o caminho. Se ele disse que o caminho é esse, é porque ele já trilhou esse caminho e ele já está lá na frente. E ele está nos convidando a seguir esse mesmo caminho. Essa é a mensagem que nós trazemos para vocês. Eu peço muitas desculpas pelo fato de eu estar falando dessa maneira. Eu creio que vocês se esforçaram em poder me ouvir. E eu agradeço o carinho com que me receberam. E para mim foi um aprendizado, porque foi a primeira vez que eu passei por essa experiência. No começo, eu achei que eu não ia dar conta. Pensei até em abortar a palestra. Mas eu creio que a espiritualidade teve compaixão de mim, né? E me ajudou. Então, eu agradeço a vocês. Muito obrigado e pelo carinho. Boa noite a todos.